Mas vamos a Brasília com este rapaz pequenininho, que ontem a gente se conheceu. Eu falei, gente, por que eu fui escolher um menino tão alto que agora sempre eu vou ter que ficar num banquinho quando estiver ao lado dele? Olavo Soares, boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, olha, eu posso também abaixar, se for o caso, para você dispensar o banquinho. A escolha é sua. O que você acha? Eu gostei a hora que você abaixou para a foto, para mim e para a Thaisa, porque pelo menos no Insta ninguém percebeu a diferença ainda, eu tô feliz. Então a gente mantém como está no Insta, então. Fica combinado que quem viu no Insta viu a realidade, ok? Bem, vamos lá. Bem, o primeiro assunto que eu vou abordar para vocês hoje é a renovação na política. Eu estou brincando, claro, porque eu vou falar de algo que aconteceu ontem, mais ou menos na mesma hora que a gente estava se encontrando, que foi o discurso do senador Fernando Collor, ele mesmo, em que ele relançou mais uma vez, confirmou que ele quer disputar a eleição presidencial desse ano. Ele voltou a falar, né? Ele havia falado sobre isso pela primeira vez em janeiro, numa entrevista que ele concedeu lá em Alagoas, o estado dele, e ontem no Senado ele voltou a falar sobre isso. Ele confirmou que ele vai indicar o nome dele ao Partido Trabalhista Cristão. Ele fez um longo discurso no Senado ontem, de cerca de 20 minutos de duração, e aí a gente separou para vocês alguns trechinhos para vocês verificarem como Collor lançou essa candidatura. Vamos conferir. Foi no contexto e no atual momento do jogo político da vida nacional, no qual me encontro há praticamente 40 anos, que anunciei no meu estado de Alagoas a decisão de me colocar como pré-candidato à presidência da República pelo Partido Trabalhista Cristão, o PTC. Assim como em 1989, eu tinha lúcida consciência do caminho a ser seguido pelo país, hoje, mais ainda, tenho a convicção de qual o melhor rumo para o Brasil. Vivemos tempos de extremismos e pós-verdades, de bravatas e radicalismos, e pior, de intolerâncias e confrontos de argumentos ideologicamente vazios. Não podemos mais nos iludir. Precisamos de moderação, de equilíbrio, de maturidade, de um caminho que ainda não se abriu e que aponta para um centro democrático, progressista e liberal, capaz de promover as mudanças demandadas pelo povo brasileiro. Um centro que nos leve à receita correta adotada pelas grandes nações que conseguiram politicamente atender aos anseios sociais pela via econômica responsável. Nesse discurso de ontem, grande parte dele o Collor destinou a falar do que ele considera as realizações que ele empreendeu como presidente, né? A gente lembra que ele teve um mandato curto, entre 90 e 92. Algumas das situações que ele mencionou, por exemplo, são a abertura do Brasil a novas tecnologias, ele falou do celular e do computador. Ele também destacou a sanção de algumas leis que ele sancionou como presidente, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Rouanet, e também falou que, segundo ele, a gestão dele criou as bases para a implantação do Plano Real, que foi executado pelo sucessor do Collor, o Itamar Franco. Né? É importante também destacar que o Collor, nesse discurso, vocês viram nesse trecho que nós destacamos, ele fez muita questão de se posicionar como um candidato de centro. Né? Assim, ele repetiu uma abordagem, uma linha de raciocínio que tende a ser uma grande moda na eleição desse ano. Por quê? A gente tem até o momento dois pré-candidatos muito destacados nas pesquisas, que são o ex-presidente Lula à esquerda e o deputado Jair Bolsonaro à direita. Então, os outros candidatos, eles querem se posicionar como nomes de centro, porque, segundo eles, o centro tende a receber os votos de quem não gosta nem de Lula nem de Bolsonaro. Esse discurso a gente tem visto ele com Geraldo Alckmin, com Henrique Meirelles, com Rodrigo Maia e com Álvaro Dias, por exemplo. Bem, e aí, assim, só para destacar que se o Fernando Collor realmente for candidato, aliás, é importante mencionar que ele não tem nada a perder, porque ele é senador com mandato de 8 anos, ele foi eleito em 2014. Então, se ele, por acaso, perder a eleição agora, ele vai ter a cadeira de senador garantida, mas, enfim, se ele realmente for candidato, ele tende a ter uma vida muito dura. O último Datafolha, divulgado agora em janeiro, mostrou que ele tem uma intenção de voto muito baixa, entre 1% e 3%. Né? Mas, mais importante que isso, mostrou que ele tem uma rejeição altíssima, de 44% dos entrevistados. Ele só perde nesse ranking ruim de rejeição do atual presidente Michel Temer, que tem 60% de rejeição.
que eu não falei do viaduto que caiu e a passagem de carros oficiais, que ninguém se arranhou. Viva a engenharia brasileira. Viva... Olha, gente, vou explicar o que aconteceu em Brasília, que eles estão cobrando a gente, Olavo. É o seguinte, eu não falei porque eu tenho um trauma específico, que 10 anos atrás eu cheguei em Brasília. Isso é verdade. Na hora que eu pousei em Brasília, aconteceu a maior tragédia que já tinha acontecido no Eixão. E ontem, na hora que eu pousei em Brasília, aconteceu uma tragédia que superou aquela. É verdade. Que foi o desabamento do Eixão. E ninguém mais quer me convidar para nada agora. Para de rir, é verdade. Quando eu olhei que tinha desabado o Eixão, eu achei que era alguém tentando me assustar. Mas é o seguinte, desabou um pedaço do Eixão, que é uma das asas do avião em Brasília. E aqui estão falando viva engenharia brasileira. Não é viva engenharia brasileira, assim, viva Deus. Porque ali não foi uma tragédia absoluta, porque Deus não quis, gente. De verdade. Ali é um viaduto que o tempo inteiro é movimentado com carro passando, porque ele é a ligação de uma asa com a outra do avião, e embaixo é super movimentado o tempo inteiro. Naquele horário, 11h45 da manhã, é horário de troca de ônibus, é horário de gente passando para levar criança em escola. Não se acidentou ninguém em cima e embaixo por um milagre absoluto que não tem nada a ver com a engenharia, não tem nada a ver com a manutenção mais que mal feita que está rolando por ali. Enfim, a gente só agradece essas forças do universo que salvaram as pessoas em Brasília. Mas não foi engenharia brasileira, né, Olavo? Não, não foi. E assim, a gente também... É importante lembrar uma outra coisa que aconteceu aqui em Brasília esses dias, muito parecida, né? Que eu não lembro se foi na semana passada ou na semana anterior, desabou a garagem de um edifício residencial. Algo muito parecido com o que aconteceu ontem. Desabou a garagem, carros foram esmagados, enfim, mas ninguém, absolutamente ninguém se feriu. Então, assim, o que aconteceu em Brasília nesses dois desabamentos, com grande prejuízo material, mas felizmente nenhum dano físico de vidas, é algo que nunca vai acontecer em nenhuma cidade no mundo, eu acredito. Sempre são lugares assim, lugares e horários sempre muito movimentados e que por uma coincidência inexplicável, justo no momento da tragédia, não tinha ninguém. Ainda bem, porque assim, quando eu vi que o avião pousou, eu vi a foto que vocês mandaram no celular, eu fiquei assim em pânico, porque eu achei que tinha sido uma tragédia horrorosa. E aí, logo depois, começaram a mandar, não tem vítimas, não tem vítimas. Eu achei aquilo, gente, aconteceu um milagre aqui em Brasília. E ficou uma coisa assim, até meio tabu, porque as pessoas estão com medo de andar ali. Só que elas têm que passar ali. Então, enfim, vamos ver o que será da capital federal, mais que isso, isso tem que ter uma explicação, né, Olavo? Porque são alguns eventos ocorrendo em Brasília que não têm todos chegado ao noticiário nacional, que não tem uma explicação assim muito satisfatória, né? Não, realmente não